Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa palestra online. O CBG-Com é um programa de extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ e que tem o objetivo de apresentar as reflexões e os conhecimentos produzidos por seus docentes, discentes e convidados sobre temáticas variadas e inerentes ao campo da informação. A convidada de hoje, a professora Juliana de Assis, falará sobre o tema Folksonomias e a Organização da Informação na Era da Pós-Verdade. Agradecemos, professora, a sua disponibilidade por estar aqui conosco. Juliana de Assis é professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui graduação em Biblioteconomia, com ênfase em Gestão da Informação, pela Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Possui mestrado e doutorado em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFMG e atualmente é coordenadora do curso de graduação de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação da cidade universitária, vinculado à Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFRJ. É membro do grupo de pesquisa Organização do Conhecimento para a Recuperação da Informação, da Unirio. É co-líder do Folcolab, colaboratório de pesquisas e práticas sobre folksonomia e sistemas híbridos de organização do conhecimento. Primeiro grupo de pesquisa do CNPq, que é dedicado ao estudo das folksonomias no Brasil. É coordenadora do programa de extensão CBG-Com aqui na UFRJ. Então, professora, mais uma vez, obrigado por estar palestrando e eu passo a palavra, então, para a senhora. Obrigada, Marcos. Olá a todas e todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, na qualidade de palestrante, para abordar um tema que consideramos relevante para o nosso campo e para a nossa comunidade. Bom, eu hoje quero falar das folksonomias no contexto da pós-verdade. Eu tomo como base, gente, alguns estudos que eu tenho realizado e também uma pesquisa submetida ao edital PIBIC-PIBIT da UFRJ em maio desse ano. Então, nessa pesquisa, eu atuo atualmente com 3 orientandas, abraços, Joyce, Duda, Renata, e atuo com elas com o objetivo de, um primeiro objetivo, analisar quais são os efeitos da era da pós-verdade na representação e na recuperação da informação. Um segundo objetivo é identificar a existência de possíveis novos limites impostos pelo uso da linguagem natural à representação dos recursos informacionais. E um último objetivo é propor princípios de identificação e validação das tags, essas tags como elementos semânticos que vão contribuir aí para a elaboração de sistemas híbridos voltados para a recuperação da informação. Então, com base nessa pesquisa, em outros estudos que tenho realizado, que eu elaborei essa minha fala de hoje para vocês. Então, a gente começa pensando o que é a folksonomia. Como eu abordei numa palestra, num debate anterior, a folksonomia é um tipo de classificação, a classificação feita pelas pessoas no contexto da web, e essa classificação viabiliza a organização e o compartilhamento de conteúdos informacionais, no contexto digital. E as folksonomias, elas possuem como base uma estrutura de rede social. Elas são compostas por tags, conteúdos e sujeitos, pessoas que vão indexar, que vão representar e compartilhar esses conteúdos por meio das tags. Na minha abordagem, eu denomino essas pessoas de sujeitos informacionais. E parto também do entendimento de rede social como uma estrutura que é composta por atores sociais, relações e fluxos. E entendo as folksonomias como inseridas aí numa estrutura de rede que é chamada de estrutura sociotécnica, ou seja, ela aglutina pessoas por meio de uma plataforma,
de um ferramental tecnológico. E as folksonomias hoje, elas são muito debatidas porque elas possibilitam, né, a organização da informação em contextos personalizados, né, em ambientes personalizados de informação. Nesse contexto, né, os próprios sujeitos podem classificar, né, seus próprios conteúdos, organizar como bem entendem, né, com as palavras-chave que bem entendem, e propagar, né, esses conteúdos pela rede ou organizar para acesso posterior, acesso próprio posterior. As folksonomias hoje estão inseridas em um contexto, né, um contexto que a gente chama de comunicação mediada por computador, em que tem sido debatido, né, discutido bastante, um termo conhecido como pós-verdade. O que seria, né, a pós-verdade? É um momento, né, tem sido abordado como um momento histórico que é caracterizado pela relativização e desconfiguração do conceito de verdade. Verdade que é um conceito filosófico, né, amplamente debatido, historicamente debatido. E a pós-verdade, então, ela vem para representar, né, um momento da sociedade em que a verdade deixa de ter relevância, né? A verdade ela passa a ser relativizada a partir dos movimentos e dos agenciamentos que a gente constrói nas mídias sociais. E esse momento também, gente, é caracterizado pela intensa disseminação da desinformação através de algoritmos que vão mediar, que vão arbitrar as nossas relações com o digital nas mídias sociais. E nisso também a gente observa uma intensa presença, né, de inteligências artificiais, especificamente bots, né? Hoje todo mundo pode observar no Twitter, por exemplo, né, que é um sistema que adota a lógica da folksonomia, pessoas compartilham hashtags, criam hashtags, mas bots também, né? Então, hoje a gente observa a ação de diversos atores, né, nesses ambientes, promovendo e também rebaixando, né, discursos de diversas naturezas. Mas quando a gente fala em pós-verdade, a gente relaciona esse conceito à propagação da desinformação a partir das mídias sociais, vocês podem se questionar, por exemplo, o que seria a desinformação, né? O que é a desinformação? A gente pode definir como a criação sistemática, deliberada de informações falsas, né? São conhecidas como fake news, com o objetivo de causar prejuízos a pessoas, grupos sociais, organizações, países e até mesmo blocos regionais, né? Esse é o conceito dado por Derakhshan e Hardall em 2017. Né? Então, a gente entende a desinformação como um conceito mais amplo no qual está inserido o próprio conceito de fake news. Né? Então, a fake news ela seria uma manifestação, um modo de desinformação. E nesse contexto, gente, eu redefino a folksonomia, né, não apenas como uma classificação que é criada pelas pessoas, mas também como um modo que é algoritmicamente dirigido de manifestação e imposição de discursos e significados no contexto digital. Então, eu chego a esse conceito de folksonomia, né, a partir dessas pesquisas que tenho realizado, e a partir da observação, né, do fenômeno denominado pós-verdade, de tudo que ele traz, né, consigo. Qual seria, então, a relação, gente, entre folksonomias e pós-verdade? Por que eu estou abordando esses dois conceitos de modo relacionado numa pesquisa? Por que será? Eu vou mostrar para vocês que os dois conceitos estão totalmente relacionados, né? Eu começo dizendo que ambos são efeitos da lógica e das dinâmicas de rede, né? Tanto a folksonomia quanto a pós-verdade. Eu começo dizendo a vocês que ambos trazem embutidos em si conceitos e práticas antigas, né? A representação da informação por meio da linguagem natural, ou seja, por meio de palavras-chave, é algo já antigo no campo da informação.
né? Assim como também a disseminação da mentira, né? A desconfiguração da verdade, também é algo antigo, né? Só que isso aparece de modo maximizado justamente no contexto das redes. Nesse contexto, a gente observa a maximização e o efeito, né, das práticas colaborativas, gerando e impondo, né, discursos e práticas, modificando a forma como a gente percebe e entende a realidade, né? Então, a gente observa nesse primeiro momento que há relações entre folksonomia e o conceito de pós-verdade. O nosso cenário atual, gente, é caracterizado pela intensa personalização tecnológica e por uma espécie de curadoria que é realizada pelos algoritmos, né? Eles determinam o que você vê, o que você acessa na web, né? E há todo um mecanismo por trás desse cenário, e a gente vai tentar desvendar ou refletir um pouco, né, sobre esse mecanismo hoje. E eu trago a reflexão de que esse cenário vai evidenciar características e efeitos que não podem ser negligenciados pelo nosso campo, né, pelo campo da informação, sobretudo sobre um ponto de vista crítico, gente, e ético, né? Porque nós temos uma atuação social e ética como campo de conhecimento, como campo de formação, né? A organização do conhecimento, especificamente, né, que é o subcampo que vai atuar construindo e implementando modelos conceituais, ou seja, conceitos, né, sistematizados a partir de ferramentas que vão servir para a organização da informação, que vão servir para dar acesso aos recursos informacionais. A organização do conhecimento, ela tem um compromisso nesse contexto, porque ela é, historicamente, uma área instituidora de discursos e significados, e, consequentemente, instituidoras de visões de mundo, né? A partir dos sistemas de organização do conhecimento, conhecidos como SOCs. Esses sistemas, eles modelam a realidade e eles permitem a organização dos objetos informacionais, permitem a recuperação dos objetos informacionais. Eu digo sempre que a nossa área é uma área poderosíssima, porque ela define os modos de acesso à informação. Ela define quem tem acesso e quem não tem acesso à informação. Portanto, eu entendo que a nossa área jamais poderia ficar de fora desse debate atual, né, do estudo desse novo conceito, desse novo assunto do momento, que é a pós-verdade. Então, a pós-verdade, gente, é um termo que começou a ser discutido há muito tempo, né? A gente tem aí indícios de que em 92 já se falava em pós-verdade. Mas o dicionário Oxford, no ano de 2016, elencou essa palavra como a palavra do ano, né? E no ano de 2016, que inclusive foi o ano do Brexit e também da eleição do Donald Trump. E aí a gente vai entender por quê, né? Então, o dicionário Oxford vai definir a pós-verdade como uma conjuntura em que os elementos factuais e objetivos exercem menos influência no processo de formação da opinião pública do que os aspectos emocionais e de crença. Então, essa é a primeira definição de pós-verdade que a gente tem, né? A definição onde a gente vê as emoções, né? As visões ideológicas se sobrepondo à racionalidade, se sobrepondo ao modo como a gente interpreta, produz, né? E compartilha até mesmo, né, recursos informacionais no contexto digital. Hoje nós estamos imbricados, né, nesse contexto de redes, e entendam aí imbricamento como o fato de você pertencer, você atuar em inúmeras redes ao mesmo tempo, né? Desde as suas redes offline até mesmo as várias redes, né, no contexto digital nas quais você atua, participa, interage, né? Eu não sei vocês, eu não dou conta de ter perfil em Facebook, Instagram, Twitter, em todas essas mídias. Eu não dou conta. Eu tenho só Facebook, olhe lá.
Mas tem gente que dá, né? Hoje está imbricado aí em inúmeras redes digitais, interage, né? Exerce diferentes papéis nessas redes. Então, hoje as pessoas tendem a esse imbricamento, né? Na estrutura de redes digitais. Então, a pós-verdade, ela é reforçada, ela é potencializada, né? Ela surge a partir desse contexto. E eu tenho entendido, né, em minhas leituras, que ela pode ser estudada, né, como um fenômeno em 3 dimensões básicas. Uma primeira dimensão é justamente a dimensão sociotécnica, né? As redes exercem um papel definitivo no que é a pós-verdade, nos seus modos de atuação. Uma outra dimensão é a dimensão sociocognitiva, né? Eu tenho ali um modo arbitrado, modulado, né, por estruturas algorítmicas. Eu tenho ambientes algoritmicamente formatados para influenciar ou para compor, né, a maneira como os sujeitos acessam a informação, produzem e compartilham a informação. E há também uma dimensão geopolítica, né? Eu tenho grupos, países, blocos regionais que estão diretamente envolvidos nesse conceito, né? E a gente vai ver ao longo da minha fala como. Então, a gente pode ainda definir a pós-verdade, gente, como um contexto em que as subjetividades e a dimensão emocional das análises feitas pelos sujeitos se sobrepõem às evidências factuais e científicas, né? Nas ações de elaboração, busca, compartilhamento, apropriação de informação, visando gerar novos conhecimentos. E daí eu tenho impactos nesse ciclo, né? Nesse ecossistema informacional. A gente pode dizer também que a própria estrutura de redes e a ação dos algoritmos são elementos que vão acentuar isso, né? Ao inserir os indivíduos, né, em bolhas informacionais. Essas bolhas elas vão limitar o acesso à informação, elas vão limitar de uma maneira que você não consiga ver mais ou acessar mais, né, opiniões e visões de mundo que destoem das suas, né? Há pessoas que acham isso maravilhoso. Eu me sinto confortável na minha página do Facebook. Eu sou curtida, eu sou amada, eu sou comentada. Eu só vejo coisas dos meus amigos, eu só vejo assuntos que me interessam. Isso tudo é algoritmicamente modulado a partir do momento em que aquela plataforma ela me conhece mais do que eu mesma, né? Ela tem acesso aos meus dados, ela monitora as minhas ações, ela monitora as minhas emoções. Então, logo, ela se torna personalizada de um modo que eu me sinta totalmente confortável na minha bolha, né? No que me é familiar, no que concorda com o meu modo de ser, o meu modo de pensar, né? Isso não é novo, gente. Isso já era discutido, por exemplo, por um autor chamado Elie Pariser, num livro denominado Filtro Invisível, né? O que a internet está escondendo de você. Isso há quase uma década, né, já era discutido. O efeito dessas bolhas, né, no nosso comportamento e também no modo como a gente se apropria da informação. O efeito dessas bolhas, até mesmo nas democracias e na construção, né, da sociedade. Então, a gente pode dizer, ainda falando da pós-verdade, que ela se sustenta nos efeitos catastróficos da propagação da mentira, né? Ela vai, então, se sustentar a partir dessa imposição de discursos, e aí a gente observa atualmente inúmeras guerras discursivas, né, promovidas pelo contexto digital, pelas mídias sociais, e a gente entende que a mentira viralizada pelas redes sociais vai passar a atuar como um instrumento altamente eficiente de desinformação, né? Ela vai gerar um potencial significativo para a implementação de formas inovadoras, e eu digo inovadoras porque são leves, são até mesmo imperceptíveis, né? De censura e de controle. A gente já tem vários autores abordando isso, né? E isso vai favorecer alguém, né? Vai favorecer grupos políticos e econômicos.
é interessante você construir formas de implementar discursos favoráveis ao seu modelo de negócio, ao seu grupo político. É interessante isso. Você, através do discurso, constrói, né, uma percepção da realidade. Nesse sentido, eu gostaria até de indicar para vocês o livro chamado Unfaking News, Como Combater a Desinformação, de um autor chamado Raul Magalhães Rosa, publicado em 2019. Esse livro ele aborda muitas das questões que eu coloco aqui hoje, sobretudo o papel, né, do contexto digital e da pós-verdade na construção de aparatos de censura, né, de benefício a determinados grupos políticos e econômicos. Nesse contexto todo, gente, o nosso campo, né, ele é obrigado, assim como já é da natureza dele, né, ser interdisciplinar, ele é obrigado a discutir com outros campos do conhecimento, né, a fim de entender esses fenômenos, né? Eu posso citar para vocês, então, um campo, né, denominado agnotologia, que é um campo interessante para a gente dialogar. Agno vem de não, gnose vem de sabedoria, né? Conhecimento. Então, a agnotologia é um campo que vai estudar justamente os fatores que estão embutidos na construção política e cultural do fenômeno da desinformação, né? Tem um livro denominado Agnotologia, a Construção e a Desconstrução da Ignorância, de 2008, publicado pelo pesquisador que cunhou esse termo, né, chamado Robert Proctor. Ele é historiador das ciências e ele vai, então, denominar, né, o estudo da construção sistemática da ignorância como agnotologia. Eu dialogo também, né, com um pesquisador chamado Renan Silva, pesquisador da USP, em que ele tem desenvolvido uma pesquisa, né, denominada Agnotologia Viral, Negação da Covid-19 em meio à pandemia no Brasil, Reino Unido e Estados Unidos. É um projeto, gente, de cunho internacional, né, em parceria com a Columbia University e a Universidade de Viena, na Áustria. E ele e o grupo dele, né, estuda, então, os efeitos, né, da agnotologia viral nesses 3 países em específico ao longo da pandemia da Covid-19. Né? Por que Brasil, Reino Unido e Estados Unidos? Né? Ele, então, desenvolve um estudo gigantesco, né, das principais matérias publicadas nos principais jornais desses 3 países. E como resultados, né, um dos resultados desse estudo vão nos apontar justamente os efeitos do negacionismo científico, que é um componente, né, do cenário da pós-verdade. Eles vão apontar os efeitos do negacionismo científico atuando, né, como política de Estado. Né? Hoje, o negacionismo científico é uma política de Estado, assim como a desinformação também está sendo convertida em política de Estado. E o Renan Silva, inclusive, vai nos alertar sobre a necessidade que a gente tem de, além de comunicar a ciência, comunicar o que não é ciência. Né? E ele chama atenção para o fato de que a gente está perdendo essa guerra com os nossos instrumentos tradicionais, né, de comunicação científica. Hoje, a não ciência tem instrumentos muito mais eficazes para alcançar, né, as massas, alcançar a população de um modo geral. Né? Então, a gente pode entender o estudo da desinformação a partir da perspectiva da agnotologia, né, de acordo com Silva, como um processo socialmente induzido que visa a promoção deliberada e sistemática da ignorância ou da incerteza na opinião pública acerca de um determinado assunto. E nós, enquanto profissionais da informação, precisamos, né, atuar ativamente tanto na descrição desses fenômenos, quanto também no enfrentamento, né, a esses fenômenos. Quando a gente fala de pós-verdade, gente, é interessante a gente observar que ela tem elementos que são construídos paulatinamente na sociedade. Né?
nesse sentido, eu relaciono a Web 2.0, né, o conceito de Web 2.0, com a pós-verdade. A Web 2.0 é descrita na literatura como uma fase da web em que se aumentou, né, esse potencial colaborativo, interativo, né, que tem como marco um novo modelo de negócios, né, um novo modelo de desenvolvimento de softwares, e que gerou uma liberdade maior dos usuários da web para criar conteúdos, compartilhar conteúdos. A Web 2.0, nesse sentido, também está relacionada ao desmonte dos pilares das mídias tradicionais, né? E a ascensão da desinformação justamente como um instrumento de poder. A partir do momento que eu dou voz a todo mundo, a partir do momento que eu tenho múltiplos atores, né, com liberdade, e aí eu digo entre aspas essa liberdade, porque a gente não pode esquecer que são ambientes modulados por algoritmos. Algoritmos não são neutros, né? Então, são ambientes arbitrados, modulados, de acordo com interesses de grupos empresariais, de grupos políticos, né? Então, a gente tem, então, a disseminação de aparatos de informação a partir do que foi trazido, né, no bojo da Web 2.0. Essa maior participação das pessoas, essa maior possibilidade de interação das pessoas no contexto digital. A gente tem também elementos que vão possibilitar a construção da pós-verdade no sentido de que há um constante empacotamento e venda dos nossos dados, né? Hoje você é monitorado, o seu comportamento, né, na rede é monitorado, gera dados, né? São dados pessoais e comportamentais que vão servir para prever comportamentos futuros que você tenha e também para modelar e te oferecer produtos e conteúdos informacionais. A gente pode falar também na pós-verdade a partir de uma dimensão geopolítica, né? E por quê? Porque se a gente observar hoje, as nações mais poderosas são aquelas que, além de demarcar os limites, né, dos hemisférios produtores e usuários de tecnologias e redes de comunicação, definem e dominam as formas de dispersão e de controle justamente dos aparatos de desinformação. Quando eu falo de pós-verdade e folksonomia, a gente também precisa entender que há uma relação íntima, né? Isso tem sido apontado por um autor denominado Freelon, essa relação íntima entre os ambientes que promovem a personalização da recuperação da informação, do acesso à informação, e a promoção da desinformação, né? Os ambientes que adotam as folksonomias promovem isso, né? Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, eles promovem justamente a personalização da nossa experiência com a informação, com os conteúdos informacionais. A gente pode entender esses ambientes como propositores de estruturas cognitivas, relacionais, ou seja, eles indicam para você o que você tem que ler, o que você tem que saber, o que você tem que entender. Eles indicam para você com quem você deve se relacionar, né? Isso vai contribuir para que eles se tornem contextos ideais, né? Adequados, tanto para a criação, descrição, compartilhamento de conteúdos e objetos de informação fidedignos, quanto também para a prática e a promoção e a propagação da desinformação. Então, existe aí dois lados da moeda, né? E a gente precisa fazer isso conhecido, né? Porque as pessoas, em geral, tendem a pensar que essas plataformas são neutras, né? Que essas plataformas não possuem nenhum interesse, né? Nas suas bases. Quando a gente pensa também, né, o papel dos ambientes que adotam as folksonomias no contexto da pós-verdade, é impossível a gente não perceber, né, como o uso dos bots, né, o uso dos robôs nas mídias sociais tem direcionado as discussões e os debates, né? Tem uma pesquisadora, na verdade são duas pesquisadoras, Khalil e Santini, elas vão dizer que hoje os robôs direcionam a conversação online, roubam a atenção dos usuários e isso tem funcionado, né, como uma nova forma de agendamento da imprensa
e criando uma opinião pública artificial. Nesse sentido, no Twitter, por exemplo, você pode observar, a partir de ferramentas específicas, a ação de robôs, perfis falsos, impulsionando determinado assunto, e também eles agem transformando outros assuntos em assuntos não populares. Então, percebem? Eles conseguem arbitrar as discussões, eles conseguem determinar, qual assunto tem que ser mais popular e qual assunto não tem que ser. Discursos, expressos pelas tags, que são artificialmente modelados, que podem ser modelados artificialmente, e aí vão impor determinadas visões de mundo. Há grupos políticos se aproveitando totalmente desse tipo de ferramenta, desse tipo de técnica de manipulação da opinião pública. A gente tem hoje algumas ferramentas, um exemplo é a Bot Sentinel e Pegabot. Elas vão conseguir monitorar justamente esses padrões de postagens, e de impulsionamento dessas hashtags. Elas identificam, então, permitem que a gente identifique constantemente as ações realizadas a partir dos bots. Essas ferramentas, gente, elas vão justamente denunciar e registrar, como constantes guerras discursivas são promovidas nesses ambientes. São guerras discursivas que são artificialmente mediadas, a fim de construir uma determinada visão de mundo. Nesse sentido ainda, há 3 dimensões que a gente deve considerar para lidar com o cenário atual, relacionando a folksonomia à pós-verdade. Um primeiro elemento, a primeira esfera básica de atuação é a gente instituir mecanismos de auditoria de conteúdos. Isso é absolutamente necessário. Nesse sentido, eu concordo e cito o trabalho da professora Lorena Tavares, na UFMG, com seu Observatório das Fake News. Nesse trabalho, ela vai propor e vai dizer da importância da gente instituir a auditoria dos conteúdos que circulam pela rede. Há também a necessidade da gente pensar em uma legislação específica sobre o assunto, porque hoje as empresas de tecnologia, são pouquíssimas que dominam o nosso acesso ao ambiente digital, dominam o que a gente acessa na rede também, Elas vão agir livremente. E a gente precisa pensar em como controlar, como moderar a ação dessas empresas. A gente precisa também pensar em formas de responsabilizar essas empresas pela sua ação. Há também uma terceira esfera de atuação, que é promover a educação para o uso das mídias sociais. Especificamente, em relação às folksonomias, a gente pode dizer da necessidade da gente promover uma cultura, uma formação, uma literacia para a etiquetagem, para a classificação nos ambientes digitais, para a maneira como os indivíduos vão representar seus conteúdos, por meio das tags. Isso era apontado em 2005 por um autor chamado Ulisses Merrias, nos blogs. Ele usou o termo tag literacy na época, no seu blog, para descrever esse tipo de literacia. E também é apontado pela professora Cida Moura, com o conceito de tagging literacy, e em 2009. Então, gente, a tagging literacy, essa literacia para a classificação nas mídias sociais, ela também pode contribuir para que os usuários da rede possam consigam identificar os discursos artificialmente promovidos como hegemônicos, por robôs. Eles conseguem, a partir do momento que eles entendem o que está por trás dessas plataformas, o que está por trás desses modelos de negócios, eles conseguem perceber o seu modo de funcionamento. A partir desse tipo de literacia, também é possível evidenciar como essas tags elas podem atuar tanto na disseminação de conteúdos fidedignos, válidos,
quanto na disseminação da desinformação, né? Então, há uma urgência em se promover esse tipo de educação, de literacia no contexto digital. Então, eu falo nisso para chegar a abordar com vocês o papel da organização do conhecimento nesse contexto, né? Eu tenho entendido que há necessidade de se perceber e de se investigar, né, os efeitos do viés, né, em duas dimensões básicas. O que eu estou chamando de viés? O seu modo de recortar a realidade, né, a sua visão de mundo. Então, esse viés ele tem que ser discutido, debatido em duas dimensões básicas. Primeiro, na indexação social, que é realizada pelas pessoas, né, pelos sujeitos informacionais, nos ambientes que adotam a folksonomia, e tem que ser debatido também a partir de uma outra dimensão que contemple os interesses, as intencionalidades das empresas e das corporações que são responsáveis pelo desenvolvimento desses ambientes, né? Essas empresas, repito, não são neutras. Elas têm interesses que muitas vezes não são os nossos enquanto sociedade. E como equilibrar, né, os interesses do capital, os interesses empresariais, com os interesses dos cidadãos, né, os interesses de uma sociedade. Em algum momento, alguém vai sair perdendo nessa equação. Ainda pensando no papel da organização do conhecimento, né, a organização do conhecimento, que é responsável por instituir instrumentos que vão atuar na organização da informação, na disposição dos objetos e conteúdos informacionais, ela precisa pensar o nível de personalização da relação com a informação que as folksonomias têm viabilizado. Observar isso vai demandar da gente maior vigilância, né? Sobretudo em relação à capacidade que esses ambientes têm, tanto de gerar quanto de ampliar as bolhas informacionais. Eu entendo que a organização do conhecimento ela dispõe de instrumentos teóricos e aplicados, né, para o enfrentamento dos problemas trazidos com essa noção de pós-verdade, com o conceito de pós-verdade. Na esfera teórica, gente, eu entendo que a organização do conhecimento deve ampliar as discussões sobre os pressupostos que fundamentam a sua noção de verdade. A organização do conhecimento como área que modela, né, instrumentos de acesso às informações, ela precisa debater com a sociedade o conceito de verdade, né, os seus pressupostos, os seus fundamentos. A organização do conhecimento precisa também, num nível aplicado, né, e isso é urgente, ela precisa contribuir para a criação de sistemas de organização do conhecimento que atuem diretamente, ativamente, no combate à desinformação no contexto digital. Se a gente dá acesso à informação, é um fenômeno que a gente, né, promove o tempo todo, a gente também tem dado acesso à desinformação. Então, nesse sentido, eu entendo a importância da gente pensar o uso de sistemas híbridos de organização do conhecimento, especificamente um sistema que é denominado ontologia folksonomizada, né? E vou aprofundar um pouco mais com vocês nesse conceito. Entendo a importância de se aplicar a ontologia folksonomizada para o combate aos efeitos da desinformação. Como a gente pode fazer isso, né? Primeiro, a gente define o que é ontologia folksonomizada, né? É um instrumento híbrido, ou seja, ele traz tanto a linguagem natural, que é oriunda da folksonomia, quanto uma linguagem controlada, formalizada, né, que é oriunda da ontologia. E ela é construída em 3 etapas, né? Ela prevê a participação da folksonomia nessas 3 etapas: extração, enriquecimento e evolução desse vocabulário. E dessa maneira, né, isso é a definição trazida por Wang et al. Em 2014. Dessa maneira, a gente consegue construir estruturas, né, que vão representar a informação e o conhecimento de uma maneira a gerar inferências, né? Então, essa ontologia folksonomizada ela vai instaurar a possibilidade
de se aplicar a capacidade de realização de inferências em prol da identificação de fake news, que são veiculadas, né, pelas tags, muitas vezes. Eu consigo, então, construir sistemas inteligentes. A lógica de se utilizar uma ontologia é justamente para se construir um sistema inteligente que consiga realizar inferências. Nesse contexto específico, esse sistema pode ser aplicado a serviços de fact-checking, né? Serviços que conseguem fazer a checagem das informações na web. A criação e a disseminação de sistemas de recomendação que sejam compromissados com a veracidade dos fatos e com as evidências científicas, né? A gente conseguiria, então, inverter a lógica dos sistemas de recomendação, né? Para um sistema que não te recomende só propaganda ou só conteúdo patrocinado, né? Mas um sistema que te recomende, que aponte o que é fake news e o que não é, né? Então, com essa lógica, né, de ontologizar as folksonomias, a gente poderia, de maneira aplicada, combater os efeitos da propagação da desinformação. Isso, gente, ainda é uma ideia, né, que está em estado latente. A gente ainda precisa pensar formas de se construir protótipos em áreas específicas, né, monitorando assuntos específicos do conhecimento, mas vejo como uma possível solução, né, oriunda aí do campo da organização do conhecimento. E eu já estou concluindo, né? Eu quero concluir trazendo uma reflexão da Hannah Arendt. Lá na década de 60, em 67, ela já nos alertava, né, no seu ensaio Verdade e Política, como a mentira organizada pode contra a verdade, né? Hoje, o que a gente vê na pós-verdade são aparatos eficientes de organização da mentira. Então, a Hannah Arendt ela nos alertava sobre isso, e é importante trazer o conceito dela, né? O que ela entende como a verdade? A verdade é aquilo que a gente não pode mudar, né? Hoje, 53 anos depois, o que estamos fazendo? Nós estamos destruindo o planeta, né? Nós estamos destruindo os nossos avanços civilizatórios mais básicos devido justamente ao modo como nós estamos lidando com a tecnologia. A tecnologia, gente, que, por sinal, é um produto da ciência, né? A tecnologia, que é um produto da ciência, é utilizada para negá-la, né? Percebam aí o paradoxo no qual estamos inseridos, né? No contexto da pós-verdade, daí eu estou parafraseando o historiador da ciência Robert Proctor, né, que cunhou o termo agnotologia. No contexto da pós-verdade, a tecnologia ela tem se prestado à construção social da ignorância, né? E nós precisamos estudar isso, porque nós temos um papel em tudo isso. A nossa área é uma das áreas principais para se entender e para se descrever esses mecanismos, né? De modo, é claro, articulado com outras áreas do conhecimento. Então, nós não podemos nos omitir nesse debate, nós temos que realizar, né, estudos, parcerias que deem conta, né, da compreensão de todos os conceitos que envolvem a pós-verdade, e nós temos que repensar nosso modo de atuação, né? Nós temos que repensar nossos instrumentos, né, e o papel ético deles, né, ético e social deles. Nessa fala, gente, eu não estou sozinha, né? Como eu mencionei, eu dialogo o tempo todo com a Lorena, a professora Lorena Tavares, do Observatório das Fake News, da UFMG. Eu dialogo com o professor Carlos Alberto Ávila Araújo, em uma live específica dele, que ele promoveu aqui no nosso canal, o papel da ciência da informação na era da pós-verdade, né, que ele promoveu aqui em setembro. Eu dialogo também com a professora Mariana Zattar, na palestra Infodemia, Desinformação e Competência em Informação, que ela promoveu aqui no CBGcom em julho deste ano. Eu dialogo também com a professora Maria Aparecida Moura, da UFMG, numa live em que ela aborda guerras informacionais no contexto da pandemia.
promovida em maio pelo canal WebConcib. Aliás, o WebConcib, Vitor, obrigada pelo convite. Eu parabenizo vocês pelo trabalho que vocês têm realizado, né? Vocês, eu digo Vitor, Wallace, Débora e Francisco. Já tem muito tempo esse convite, eu não esqueci, mas assim que tivermos uma adequação, né, de agendas e rotinas, eu pretendo estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, quem não conhece ainda a WebConcib, por favor, se inscreva lá. É um canal muito bacana, tem promovido debates relevantes para o nosso campo. E como eu disse, então, hoje eu quis fazer essas reflexões com vocês e não estou sozinha, né? Eu citei aqui outras palestras, né, que dialogam com essa, dialogam muito com essa, e recomendo que vocês assistam e reflitam também a partir de todo esse material, ok? Obrigada. Eu passo, então, a palavra para você, Marcos. Obrigado, professora, por sua palestra. Muito rico o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente sobre essa temática tão urgente, né? Falar sobre pós-verdade, ver o que está acontecendo hoje em dia. Novamente, a gente está avançando aí, né, na pandemia, quase um ano inteiro, né, de pandemia, e vem também as eleições agora, né? Então, é mais que urgente. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento. E eu aproveito também para falar que a professora Juliana e a professora Fernanda Santos, as líderes do Colaboratório de Pesquisas e Práticas sobre Folksonomias e Sistemas Híbridos de Organização do Conhecimento, elas estão promovendo juntas aqui no CBGcom um ciclo de debates e palestras que tratam sobre folksonomias e sistemas colaborativos. Esse ciclo de debates e palestras está acontecendo durante 3 semanas aqui no nosso canal. E então fica o convite para todos vocês, para todos e todas que quiserem acompanhar, serão muito bem-vindas e bem-vindos. Então, por fim, professora, nós do CBGcom agradecemos a todas pela presença, pela participação no decorrer da palestra. Professora, se você tiver mais algo que queira falar para o pessoal, ou deixar o seu e-mail para possíveis dúvidas, questionamentos. Obrigada, Marcos. Quero sim. Meu e-mail é juliana.assis@fac.frj.br. Podem mandar questões, dúvidas, para a gente ir refletindo sobre esses assuntos. Ótimo. Inclusive, Marcos, quando a gente fala em ontologia folksonomizada, né, nesse tipo específico de SOC, a gente fala também no papel do profissional da informação na modelagem e na construção desse instrumento, né? A gente precisa de estruturas curriculares que contemplem essa habilidade, porque há um campo muito grande de atuação do profissional da informação justamente nos serviços de fact-checking, né? Tem que ter bibliotecário ali, e tem que ter bibliotecário tanto modelando as linguagens inteligentes que vão compor o sistema para recuperar as informações nesse contexto, quanto também como facilitadores, né? Os bibliotecários são facilitadores nesse contexto, né? Atuando, promovendo a literacia para etiquetagem, por exemplo. Então, há todo um campo de atuação do bibliotecário nesse cenário que precisa ser ocupado. E, para isso, a gente precisa, primeiro, observar o que está acontecendo na sociedade e a gente precisa se posicionar em relação a isso, né? O nosso posicionamento é urgente, né? E vidas dependem dele, né? A nossa sociedade depende, mais uma vez, do nosso trabalho. E a gente não pode negligenciar isso. Com certeza, com certeza. Obrigado, professora. Então, estamos perto aqui de encerrar, mas não sem antes soltar uma novidade. Agora a gente também está presente no Facebook, CBGcom. Então, vocês podem curtir a nossa página. É só digitar CBGcom na barra de buscas que vocês vão encontrar. Ou vocês digitem pelo arroba, que é @cbgcom.depbibli.
E também estamos assim identificados dessa mesma forma no Instagram, no Twitter, estamos como @cbgcom2 e no YouTube como #CBGcom. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência, pela participação em mais uma palestra aqui no canal. E nós vamos ficando por aqui. Se cuidem todos e até uma próxima.